Oração que fala sobre isso, das velas. Ele diz que o Espírito Santo é o vento que sopra no barco da nossa vida. Mas nós temos o dever de erguer as velas. Porque o vento pode bater como for no nosso barco. Se as velas não estiverem levantadas, o barco não sai do lugar. Içar as nossas velas são as disciplinas espirituais. É a nossa parte. É o que nós temos que fazer. É buscar a Deus de todo o coração, de todas as formas. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quarto e último ponto é a consequência da imersão. Quando nós nos entregamos a Deus em sacrifício, quando nós aprendemos o progresso, chegamos à água profunda, quando nós aprendemos a nadar nessas águas profundas com as disciplinas espirituais, agora nós temos a consequência da imersão que está nos versículos de 7 a 9. Quais são as consequências de viver uma vida assim? Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegam lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Que coisa linda! Que coisa linda! Estar imerso nas águas do Espírito Santo é aquilo que Jesus espera de nós. Porque Jesus, numa das mais importantes festas dos judeus, a festa dos tabernáculos, ele chega no momento mais importante da festa, e lá em João 7,38 está descrito isso, que ele diz assim, ele para a festa e diz: aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós estamos em imersão, quando nós estamos nos rios de Deus, nós nos tornamos um com as águas dele. E águas desse rio passam a brotar de nós. Que coisa linda. O maior poeta que já nasceu nesse mundo não teria a capacidade mental de trazer algo tão lindo como isso. Nós aceitamos, nos submetemos ao poder do Espírito Santo. Nós caminhamos com ele até o ponto de nós ficarmos totalmente dependentes dele. Nós vivemos nadando através das nossas disciplinas espirituais nesses rios do Espírito Santo. E agora, rios de água viva nascem de dentro de nós. E você percebe que tem aí a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento nesse texto? Porque no Antigo Testamento, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus se manifestava a partir de onde? Do templo. Como que as águas nasceram? Do altar do templo. E agora Jesus diz que os rios fluem de nós. Qual é o templo do Novo Testamento? Nós somos templo do Espírito Santo. As águas do Espírito brotam de nós para esse mundo. Então nós temos a responsabilidade de levar esse rio de cura que traz vida por onde nós passarmos. Por onde nós passarmos. Você vai para o seu trabalho e lá você gera rios de água viva. Você vai para um ambiente familiar e lá você leva as águas desse rio. Na sua vizinhança você leva as águas desse rio. E deixa eu terminar com uma ilustração. Voltando como eu comecei, contando sobre a minha experiência naquele curso de salvamento aquático. Tinha um outro exercício naquele curso que era atravessar uma lagoa usando um equipamento chamado snorkel. O que é snorkel? É aquele canudinho que sai da nossa boca e fica até a superfície da água. Então a gente vai nadando ali na superfície da água, soprando aquele canudinho, a gente respira por aquele caninho ali. A gente fica olhando para a água o tempo todo. A metade do nosso corpo está dentro da água, metade está fora. E a gente depende daquele equipamento para respirar. Uau, a gente está em águas profundas.
Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho capacidade de viver submerso, porque eu dependo daquilo ali. E a gente atravessou uma lagoa usando aquilo ali. É uma delícia. O tempo nem passa. A gente vai, atravessa quilômetros com aquilo ali. É uma certa zona de conforto. Mas há uma outra forma de passar submerso olhando para o fundo. Utilizando o cilindro. Máscara de mergulho, equipamento de mergulho e cilindro de ar. Aí não há limite. Aí nós podemos ir verdadeiramente para a profundeza. Sabe? A palavra ar na Bíblia é a mesma palavra para Espírito Santo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento a palavra ruá no hebraico significa vento, sopro e significa Espírito Santo. A palavra pneuma do Novo Testamento, daí a palavra pneu, pneumonia, significa sopro, ar, e também significa Espírito Santo. O que eu aprendo com isso? Que nós devemos ser mergulhadores de cilindro e não de snorkel. Que nós temos que abraçar e manter esse cilindro de pneuma, de oxigênio, do Espírito Santo em nós. É por isso que o apóstolo Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, o cilindro sempre cheio de ar. Com o seu cilindro sempre cheio de ar, você consegue ficar mergulhado, submerso, imerso nas águas de Deus. Haja o que houver, proteja o seu cilindro, ande no Espírito, o ar dele é inesgotável. E na experiência desse curso, teve uma instrução que os instrutores chamavam de ciranda. O que era ciranda? 30 pessoas na turma, e aí dividia em 6 grupos de 5, e dava um cilindro para cada grupo. E cada grupo ficava lá no fundo da piscina com um cilindro só. Aí um respirava, passava para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Aí vinha o instrutor, roubava o cilindro do grupo. Aí o pessoal ia para os outros grupos. Você já entendeu, né? Até que ficavam os 30 com um cilindro só. O que acontecia? Ninguém aguentava. Ninguém aguentava esperar 30 respiradas. Chegava uma hora que todo mundo subia. O que o Espírito Santo quer nos dizer nessa manhã com essa ilustração? Cada um tem que ter o teu cilindro. Não é o pastor que tem que ter o seu cilindro de oxigênio e ele entregar esse ar para os outros. Não é aquela mulher do círculo de oração que tem esse Espírito Santo e vai dando para os outros. Não é o irmãozinho mais espiritual, mais maduro na fé, que tem esse cilindro e vai alimentando os outros. Você. Independentemente do seu nível de maturidade na fé. Queira ter o teu próprio cilindro. Queira ser cheio do Espírito Santo a cada dia. E usufruir dessas águas de Deus, dia após dia na sua vida. Vamos orar?